Então vamos na continuidade desse nosso próximo vídeo, falando a respeito dos antigos gregos estoicos. Tá? Apesar da semiótica ser ainda uma ciência muito jovem, como nós já falamos a respeito, a reflexão sobre o signo e a significação, isso é tão antigo quanto o pensamento filosófico. Tá? O testemunho dessas investigações é o diálogo que nós temos dentro da cultura grega, da filosofia grega, é um diálogo platônico, né, de Crátilo, que tem precisamente por subtítulo sobre a justeza natural dos nomes. Esse é o título desse diálogo de Crátilo. Então, o assunto que Sócrates, Hermógenes e Crátilo, eles tratarão de investigar. A questão que aí se coloca a esses três personagens é muito simples. Tá? As palavras nomeiam as coisas à mercê de um acordo natural com esses entes, ou, pelo contrário, a atribuição dos nomes é apenas fruto de uma convenção arbitrária. Vamos dar um entendimento teológico para vocês entenderem. Por exemplo, o nome de Jacó. O nome de Jacó, como nós já falamos na significação do hebraico, todos os nomes expandem um significado, em particular naquela cultura. Jacó, muitos vinculam o significado do nome dele a um aspecto da sua personalidade, né, dentro das narrativas bíblicas, que mostram ele sendo uma pessoa muito perspicaz, né, e astuta, e que para chegar aos fins dos seus objetivos, enganou, além do seu irmão, também o seu pai. É óbvio ali, ajudado pela sua mãe, segundo conta a narrativa bíblica. E daí o vínculo, né, desse personagem Jacó, esse personagem patriarcal bíblico, com esse significado de enganador. Então, muitos pressupõem erroneamente, o nome de Jacó significa enganador, mas não é essa a essência do nome, ou desse significado. Como eu disse, todo o alfabeto em si também é um signo, mas qual o significado? Qual a essência desse nome? Para isso, nós precisamos, no caso de Jacó, você tem que ir para o léxico desse nome, ou seja, a raiz da qual varia essa nomenclatura, esse nome, nesse alfabeto, né? Tem uma raiz, tem uma etimologia. A etimologia nós já sabemos que é hebraica, mas tem uma raiz. E para se aprofundar na essência dessa raiz, aí nós precisamos entrar na originalidade desse alfabeto, que é o próprio hebraico. Nós temos alguns recursos que, por exemplo, a Bíblia interlinear, né? Português, tradução português e hebraico, né? Você pode ter até online acesso a essa Bíblia de estudo interlinear e fica bem mais fácil para você fazer essa pesquisa. E há outros também dicionários e concordâncias de hebraico para o português, nos quais você também pode fazer essa pesquisa dentro desse léxico para aprender essas raízes do nome hebraico. Tem o Strong, é muito conhecido, né? O léxico da língua hebraica do Strong, você pesquisa lá, léxico do Strong, e você vai ter acesso a essas informações, nas quais também está lá o nome de Jacó, que não significa enganador. Na raiz hebraica significa suplantar, Jacó. A raiz que significa suplantar, ou seja, na semeadura da terra, joga-se a semente
e se a terra, mas suplantar é bater o pé em cima para ela afundar. Então, suplantar é a raiz do nome de Jacó e não é enganador. Isso se dá essa a entender que a atribuição do nome, nesse caso, é uma convenção. E é óbvio que no decorrer do diálogo, Sócrates, ele questionando esses pensadores, tanto Hermógenes como Crátilo, que cada um se opunha num determinado ponto de vista dessas nomenclaturas, e Sócrates primeiro ele expõe que a tese de reconhecer que há discursos verdadeiros e falsos que nomeiam com verdade ou com falsidade. Isso é uma significação, porque há alguns reis e líderes que se nomearam com pseudônimos, né, magníficos, que na verdade apenas eram nomenclaturas convencionais para ser usado na liturgia daquele cargo, mas na personalidade desses indivíduos eram características totalmente contrárias do que a definição daqueles nomes propunham, né? Então não tinha aquela magnificência que aqueles nomes propunham, e os camaradas eram mentirosos, cafajestes, assassinos, etc. e tal. Então, dentro dessa nomenclatura, a gente tem que entrar na essência do ente, né? Daquele que está sendo nomenclaturado ali, que está recebendo aquele nome, para ver se essencialmente corresponde, né, aquele ente, aquela expressividade significativa que o nome propõe. Então, Sócrates ele deixou claro que há nomes que são apenas nomes, mas que não significam a essência do ente, do personagem, como eu disse aqui, o nome de Jacó. Então, o enunciar é uma espécie de ato, né, e, portanto, pode ser praticado de acordo com a natureza própria, independente de quem nomeia ou não. Então, tem o enunciar, que é uma coisa, e o enunciado, que é outra coisa. Tá? O enunciar é trazer a palavra, né? A gente tem lá que João fala, no princípio era o verbo, né? Esse é o enunciado. E o enunciado, aliás, esse é o enunciado, né? O enunciado é o verbo. Quem era o verbo? A essência. Quem é essencialmente esse verbo que João fala? É Deus. O verbo é Deus, né? Então, na divindade, a essência da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo, que são significativamente apresentados na narrativa bíblica, identificados ali como tal. Tá? Então, a personalidade do Pai nas Escrituras, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo significam trindade, que há na divindade. Amém? Então, nós vemos o signo linguístico, uma categoria restrita no universo, que é vasto das coisas, né? E também só a palavra escrita ou vocalizada, ela é objeto de variações face a outros polos da significação. Os estoicos, como nós dizemos, é que coube a eles, sem margem de dúvida, né, o mérito de terem criado a teoria da significação mais elaborada da antiguidade. Consideram digno o objeto que põe em relação essas três entidades, como nós falamos aqui, né? Representante, objeto, interpretante, com um som. Então, eles dão um nome a esse significado, que é o lécon. O lécon é uma entidade imaterial, é o objeto que é uma realidade exterior referida pelo signo. Então, o lécton, ele segundo o Totoff, ele não é um conceito, mas ele é a capacidade de um significante evocar um objeto. Isso foi muito inteligente, irmão. A inteligência que nós dizemos, a inteligência ela é a capacidade de perceber a verdade. Isso é inteligência. E essa verdade sendo a essência das coisas. A Bíblia tem uma frase muito legal que diz assim: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Como eu falei a respeito de líderes que evocam nomes que não têm nada a ver no seu significado com essencialmente eles, né? Então a inteligência nossa é a capacidade de perceber a verdade, né? E essa verdade tem que ser a essência da coisa. Então, como conseguir, a partir do texto bíblico, da narrativa bíblica, como conseguir penetrar da aparência de um texto para a essência desse texto? Então você está lendo o texto, aparentemente ele tem ali um significado, mas essencialmente, às vezes não é. Então você tem que captar, para fazer uma exegese, a essência do texto. Um profeta é o portador solitário da verdade, contra o consenso coletivo. Então, muitas das vezes, você vê o profeta na narrativa bíblica, há um consenso coletivo, mas totalmente errado. E o profeta vai lá, se opõe àquilo, trazendo a essência da verdade que não está sendo praticada, que não está sendo dita, que não está sendo vivida. E esse profeta, às vezes, ele é contrassenso à maioria, né? Então, o status quo que a maioria toma por significa que tem a verdade, não significa que tem a verdade, não. A maioria pode estar errada, como nós vemos na narrativa bíblica, que um profeta de Deus vai lá e se opõe à mentira coletiva com a verdade divina. Então, o filósofo, o profeta e o teólogo são esse portador solitário, às vezes, da verdade contra o consenso coletivo. Um encontra ou recebe a verdade de cima para baixo, aleluia. O outro contempla a verdade de baixo para cima, louvado seja Deus. O teólogo, ele descobre que a verdade é a encarnação do verbo, como a gente falava anteriormente. Se nós estamos lidando com uma linguagem feita para nos mostrar coisas de natureza infinita, as camadas de significado daquela linguagem são praticamente inapreensíveis. Quanto mais simples e concreta a linguagem é para revelar as coisas mais profundas, significa que mais poderosa ela é. Então, a simplicidade do Evangelho de Cristo, que trazia à tona verdades espirituais profundas, aleluia, para todo ser humano, a partir do que significava os textos do Antigo Testamento e das promessas de Deus, foi que, na simplicidade do Evangelho, abriu a mente dos indoutos, do analfabeto de pai e mãe, mas que, através daquela revelação essencial daquela verdade expressa por Cristo, abriu-lhes o entendimento para compreender na voz do Espírito Santo a salvação que é em Cristo Jesus. Então, na simplicidade do Evangelho. Então, eu volto a repetir que quando nós lidamos com essas questões, quanto mais simples e concreta a linguagem é para revelar coisas mais profundas, significa que mais poderosa essa linguagem é. E é nisso que nós vamos, dentro da ciência, que é a semiótica, buscar compreender essencialmente as verdades significativas. E para isso, estudamos sobre os signos. Terminamos aqui essa aula. Na sequência, depois de quarta-feira, na próxima quarta-feira, estaremos na segunda aula dessa matéria semiótica. Procure não faltar. E daí, então, estaremos gravando os novos videoaulas. Amém? Deus vos abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu dessa aula de semiótica. Continua abençoando nossos alunos e os nossos amigos que tiverem acesso a esse vídeo, para que possamos abrir o nosso entendimento e crescermos em graça também, Senhor, na Tua presença, para fazer a Tua vontade. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Matricule-se no IPQ, Instituto de Ensino Teológico e Ciências da Religião. Amém.